Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador Messias esteja com todos vocês que acreditam no Pai. Irmãos, fiquei de fazer o segundo vídeo a respeito das Escrituras, mas antes eu mudei um pouco o texto aqui e dando continuidade ao último estudo nosso. Eu resolvi dar uma pesquisada e vi algumas denominações, assim podemos dizer, da época depois que o Messias ressuscitou, alguns grupos na qual o sistema romano, o império, isso é só alguns, tá, irmãos? Colocou como seitas heréticas, seitas que não estavam de acordo com o interesse católico, com o interesse do imperador Constantino. Então, meus irmãos, eu só vou falar alguns grupos que foram duramente censurados para que o Império Romano prevalecesse até os dias de hoje, meus irmãos. Vou repetir mais uma vez, eu vou citar somente alguns grupos. Isso é até mais ou menos o ano 400. Ainda tem outros grupos que foram perseguidos na Idade Média, muito mais grupos. Mas eu só vou citar alguns aqui para os irmãos entenderem que tem irmãos que estão fazendo vídeo e diz que estão na verdade, que essa é a verdade. Só que eles estão se baseando em cima da Bíblia, criada pelo sistema religioso, pela Igreja Católica, pelo Império Romano. Então, meus irmãos, tem muitos irmãos aí que estão pensando nesse apocalipse, que eu também acredito que já muita coisa está acontecendo realmente, mas eu não acredito que seja nosso Pai que venha trazer essa destruição. Já falei isso para os irmãos. Mas o que a igreja fez? Ela fez um monopólio dos ensinamentos do Messias, e eles colocaram nessa Bíblia somente o que era conveniente para eles, meus irmãos. Então, eu só vou citar alguns aqui para os irmãos entenderem. Existia os antinomianismo, existiam os audianismo, existiam os donatismo, existiam os ebionismo. Agora eu vou citar o marcionismo. Eles rejeitavam a Bíblia hebraica, ou seja, o Velho Testamento, e rejeitavam Javé, que é Jeová, né, meus irmãos? O marcionismo. Bom, eles rejeitavam, a Igreja Católica rejeitou, o Império Romano, o milenarismo, o montanismo. O montanismo, eu lembro aqui dos irmãos hoje que só pensam para ir para o monte, só estão preocupados em fugir para o monte com medo, né, meus irmãos? Tem aqui o montanismo, mas é um outro grupo, né, meus irmãos? É só uma piada. Temos o pelagianismo, temos os grupos gnósticos também, né? Os euquitas ou messalianos, temos os joanitas, temos os mandeísmo, que também eles são dualistas no extremo. Eles acreditam num Deus demiurgo, né? Um anjo caído, um Deus demiurgo e o pai do Messias, né? Então existia já grupos aqui que eram dualistas também, foram duramente perseguidos pelo Império Romano para que essa doutrina não fosse divulgada. Temos também os maniqueísmo, que é dualista também, os paulicianismos, que também eram dualistas, acreditavam na dualidade. Tinha os priscilianismo, também acreditavam na dualidade. Tinha os naacenos, que antes do Messias, que eram gnósticos de antes do Messias, do ano 100 antes do Messias. Tinham também os sitianos, os notzerim, os ofitas
e os valentianismos, que também eram dualistas. Então, meus irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos? Isso eu só estou mostrando alguns grupos que existiam na época depois da morte do Messias, até o século 3, 4 mais ou menos, até o século 5. E tem muito mais grupos. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: existe formas de pensar, existe pontos de vista diferentes. Eu vou confessar uma coisa para os meus irmãos. Os irmãos podem falar o que for, eu não tenho medo de falar o que eu vou falar aqui agora. Eu posso me considerar uma pessoa herética. Então por isso que eu ainda paro para pensar e vejo os vídeos de outros irmãos me acusando de demônio, de que sou um anjo caído. Aí eu paro para pensar, eu falo, caramba, meu, igualzinho na época depois do Messias. Porque existiam grupos que pensavam na dualidade, que nem os marcionismos, os mandeísmos, os valentianismos, os priscilianismos, paulicianismos, maniqueísmo. Então, meus irmãos, existiam muitos grupos que acreditavam na dualidade, acreditavam no que eu acredito. Então, se isso me faz uma pessoa, um homem herético, segundo esses meus irmãos, eu sou um herege, então eu agradeço ao Pai, porque então eu sou um gnóstico, meus irmãos. Se acreditar na dualidade e acreditar num Pai misericordioso, amoroso, que só traz o amor e a misericórdia e ensina a espiritualidade e a renúncia das coisas carnais e terrenas, desse mundo podre, então eu sou um gnóstico, meus irmãos. Sou um gnóstico, acredito no amor ao Pai, no amor ao próximo e o desenvolvimento da espiritualidade, meus irmãos. Essa é a verdade. Gostaria que os irmãos tivessem acesso aos livros apócrifos, os livros gnósticos, os evangelhos gnósticos que foram proibidos pelo Império Romano, como eu disse aqui. Então, meus irmãos, se foi proibido pelos anjos caídos, se foi perseguido, milhares de irmãos nossos foram jogados nas arenas até o ano 303 antes da conversão de Constantino, meus irmãos. Então, quantos milhares de irmãos que acreditavam num lado espiritual, muitos cristãos gnósticos, que para eles a vida terrena já não tinha mais sentido e não tinham medo de ir para a arena, de serem queimados vivos, de serem crucificados. Entendeu, meus irmãos? Porque eles acreditavam no mundo espiritual e sabia que esse mundo carnal era temporal. Entendeu, meus irmãos? Então é esse o recado que eu quero dar para os irmãos. Tem mais outros grupos que ao longo do decorrer da história, na Idade Média também foram criados alguns grupos. Tem também os grupos protestantismo que também foram perseguidos, o luteranismo, o calvinismo, ou seja, saiu tudo esse lixo dali de dentro da Igreja Católica. E hoje os protestantes usam a Bíblia, que nada mais é uma cópia da Bíblia Católica, tirada algumas escrituras falsificadas lá da Igreja Católica. Então, meus irmãos, busquem o conhecimento, estudem. A verdade é o seguinte, que nenhum irmão me mandou, Felipe, que ele é um menino muito sábio e eu percebi que ele sempre está me dando muitos feedback. É um menino muito inteligente, eu quero agradecer a ele. E ele resumiu tudo. O verdadeiro evangelho é amor ao Pai, amor ao próximo. Entendeu, meus irmãos? Fazer bem ao próximo, se desprender das coisas terrenas, das coisas carnais, das coisas materiais. Muitos irmãos se escandalizam por eu pensar dessa maneira, de um lado mais espiritual. Como eu já confessei para os meus irmãos que eu sou gnóstico, sou um cristão gnóstico. Então eu sei que isso vai causar muita polêmica,
Mas eu não tenho medo de falar o que eu sou e o que eu deixo de ser. Eu creio num mundo espiritual, meus irmãos. Gnose nada mais é que significa em grego conhecimento, entendeu? Sabedoria. Então, meus irmãos, eu acredito que muitos mistérios que o Messias estava nos falando era sobre esses evangelhos gnósticos e apócrifos, meus irmãos. Então, você, meu irmão, que é espiritual, que quer ter um verdadeiro compromisso com o Pai verdadeiro, meu irmão, o segredo é amor ao Pai, amor ao próximo, a renúncia desse mundo podre, a renúncia com o sistema político, o sistema religioso, com as coisas terrenas, com a cobiça dos olhos, com a cobiça do coração, com a vaidade, entendeu, meus irmãos? Com os desejos da carne, entendeu, meus irmãos? É isso que eu creio, meus irmãos. Uma ligação totalmente espiritual, e tem irmãos que estão falando que eu estou na carne, meus irmãos. Entendeu? Então, o Pai sabe quem é quem, e estamos aí, meus irmãos. Gostaria que os irmãos pesquisassem, vai lá procurar sobre quem escolheu os evangelhos, por qual interesse, qual era o objetivo da igreja, do Império Romano naquela época, para que os irmãos venham entender hoje que tem irmãos que estão achando que estão desvendando sobre Moisés, só que já naquela época do Messias, eu já provei aqui, existiam vários grupos que acreditavam que o Deus do Velho Testamento era ruim, que Moisés não prestava, que o Velho Testamento era lixo. Entendeu, meus irmãos? Então, hoje eu só estou expressando aquilo que eu creio. Mas você pode ver que mesmo assim eu procuro, com os ensinamentos espirituais, eu procuro absorver daqui de dentro, meus irmãos, o máximo de espiritualidade possível. Mesmo sabendo que aqui tem pouca verdade e muita mentira. Entendeu? Aqui é só letra, meu irmão. Espírito aqui tem muito pouco. Palavra espiritual é muito pouco. Aqui é mais como que eu posso dizer? Fala mais sobre a caminhada do Messias aqui na Terra. Mas os ensinamentos espirituais mesmo, eles estão o quê? Todos ocultos, meus irmãos. Basta você procurar e pesquisar em outras fontes. Tá bom, meus irmãos? A paz do nosso Salvador, o Messias, o Messias que eu creio, o Pai que eu creio, é um Pai misericordioso, um Pai de amor, um Messias também humilde e que sempre amou o próximo, nunca desejou mal para ninguém. É isso que eu creio, meus irmãos. Tá bom? E se eu sou um herético, como dizem, eu sou um herético, sim. Eu não acredito nesse sistema, nesse sistema católico que criou essa Bíblia corrompida. Eu creio, sim, na busca do conhecimento, na busca do crescimento espiritual, na renúncia da carne, na renúncia do mundo, entendeu? É isso que eu creio, meus irmãos. E amor ao Pai, amor ao próximo, e amor ao nosso Messias, tá bom? Fica na paz, um abraço.